Olá, eu sou a Lívia e este é o canal Praticando. Hoje vamos preparar um bolo de brigadeiro de ninho com cobertura de chocolate branco. Vou ensinar vocês a prepararem esse bolo em várias etapas, de uma forma prática que você vai conseguir reproduzir em casa, mesmo se você não tiver muita familiaridade na cozinha. Nesta receita, muitas vezes usaremos a medida que é a xícara. Esta xícara é a de chá, de 240 ml. Para facilitar, vou dividir a lista dos ingredientes em 4 partes. A primeira parte são os ingredientes da massa, a segunda parte, os do recheio, a terceira parte, da calda e a quarta parte, da cobertura. Os ingredientes da massa são 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 tampinha de fermento químico em pó que equivale a 1 colher de sopa, 1 colher de sopa de essência de baunilha e, por último, vamos precisar de 1 limão, porque mais pra frente a gente vai ralar ele para obter as raspas da casca. Os ingredientes do recheio são 2 latas de leite condensado, 1 lata de creme de leite e 1 xícara de leite em pó. Os ingredientes da calda são 100 ml de água, 1 colher de sobremesa de açúcar, 2 colheres de sobremesa de leite em pó. E os ingredientes da cobertura são 3 barras de chocolate branco de 90 gramas cada e 1 caixa de creme de leite de 200 gramas. Vamos iniciar preparando a massa. No liquidificador, acrescente os 4 ovos, o óleo, o açúcar, a farinha de trigo, o leite, a essência de baunilha e 1 colher de raspa de limão. Para preparar as raspas, você deve lavar bem o limão. Em seguida, a gente vai precisar de um ralador de queijo para ralar o equivalente a 1 colher de sopa de raspa de limão. Sempre na parte verde, não rale a parte branca porque pode deixar amarga a massa do bolo. Bata na velocidade 2 do liquidificador até todos os ingredientes virarem uma massa homogênea. Se por acaso os ingredientes não se misturarem muito bem, você mexe com uma espátula, mas lembrando que tem que ser com o liquidificador desligado por questão de segurança. Nunca mexa com ele ligado. Com o liquidificador já desligado, a gente vai adicionar a tampinha de fermento químico. Dessa vez eu não vou bater rapidamente, eu vou mexer com a espátula mesmo. E uma dica importante, você não pode bater a massa depois que adicionar o fermento. Se você bater, o fermento vai perder o efeito. Como irei preparar um bolo com 3 camadas de massa e 2 de recheio, utilizarei uma assadeira redonda mais alta, com 17 centímetros de altura e 10 de diâmetro. Agora vamos preparar a assadeira para assar o bolo. Para isso a gente vai untar com 1 colher de sopa de óleo e 2 colheres de farinha de trigo. Primeiro a gente vai espalhar esse óleo com um pincel. Depois do óleo bem espalhado, a gente vai colocar a farinha e vai salpicar ela em toda a assadeira. Quando a farinha estiver uniformemente espalhada pela assadeira, já está pronta. Adicione a massa na assadeira, pré-aqueça o forno a 180 graus e então leve o bolo para assar por 35 minutos. Lembrando que você não pode abrir o forno com menos de 30 minutos porque a massa pode murchar. Enquanto o bolo assa, vamos preparar o recheio de brigadeiro de ninho. Em uma panela, com o fogo ainda desligado, a gente vai colocar 2 caixas de leite condensado ou 2 latas, pode ser qualquer uma das duas. 1 xícara de leite em pó e 1 lata de creme de leite. Misture bem os ingredientes com o fogo desligado. Em seguida, ligue o fogo médio e mexa sem parar até obter o ponto de brigadeiro. É muito importante não parar de mexer para que não empelote e nem grude no fundo. Quando a mistura engrossar a ponto de desgrudar do fundo da panela e a cair em blocos da colher, seu recheio estará pronto. Quando isso ocorrer, desligue o fogo e deixe esfriar. A essa altura, a massa já deve estar terminando de assar.
O bolo assa em 35 minutos. Com 30 minutos aproximadamente, a gente já pode fazer o teste do palito. O teste do palito consiste em introduzir um palito grande, que pode ser aquele palito de churrasco, no meio da massa, para ver se ele sai seco ou molhado. Se ele sair seco, sua massa já está pronta. Se ele sair molhado, você ainda deixa continuar assando até completar os 35 minutos. Se você não tiver esse tipo de palito, pode usar um garfo ou a ponta de uma faca. Com a massa já assada, você deve retirar do forno e deixar esfriar. Agora vamos preparar a calda para umedecer a massa. Vamos precisar de 100 ml de água, uma colher de sobremesa de açúcar e 2 colheres de sobremesa de leite em pó. Misture bem todos os ingredientes e já está pronto. Eu usei aquela bisnaga de plástico que usa nos restaurantes, que o povo usa com ketchup ou maionese. Eu prefiro ela porque ela tem um biquinho e fica bem mais prático para poder umedecer o bolo. Com o bolo já frio, a gente vai dar uma chacoalhadinha nele de leve e vai sentir que ele soltou da assadeira. Como ele soltou da assadeira, a gente vai desenformar numa tábua para que a gente comece o processo de cortar as camadas do bolo. Como vocês devem ter percebido, a parte de cima do meu bolo ficou meio irregular, então eu vou cortar essa parte e acertar ele. Feito isso, eu vou cortar o bolo em 3 partes iguais, e para isso eu usei uma faca de pão. Agora eu vou ensinar um truque bem legal para vocês. Eu costumo montar o bolo na mesma assadeira que eu assei ele. Eu vou precisar de um saquinho, desse saquinho de rolo que a gente guarda alimento. Eu abri todo esse saquinho e forrei a assadeira com o saquinho. Em cima deste saquinho a gente vai começar a montar o bolo. Eu vou colocar a primeira camada de bolo e vou umedecer com aquela calda que eu preparei de leite em pó. Assim eu vou espalhar o recheio, metade do recheio que eu fiz vai para essa parte. Sobre esse recheio já espalhado, a gente vai colocar a segunda parte de bolo. Vamos umedecer ele com bastante calda e em cima dessa parte a gente vai colocar o restante do recheio. Espalha bem o recheio e vamos cobrir com a última parte do bolo. E vamos umedecer também essa parte do bolo. Agora temos um bolo montado com 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Feito isso, a gente vai cobrir o bolo com plástico, dar uma leve apertadinha para que as camadas se assentem. Agora vamos levar o bolo à geladeira por no mínimo 3 horas e enquanto isso vamos preparar a cobertura. Para preparar a cobertura, os ingredientes são 3 barras de chocolate branco de 90 gramas cada uma e uma caixinha de creme de leite. Eu optei por usar o chocolate com cookies porque é da minha preferência, mas você pode usar o chocolate que você quiser. Dentro de um recipiente que pode ir ao forno micro-ondas, vamos quebrar em pedacinhos as 3 barrinhas de chocolate. Leve ao forno micro-ondas em potência média e deixe ligado até que você perceba os primeiros sinais de derretimento do chocolate, e então desligue. Se você deixar seu chocolate derreter por completo no micro-ondas, você estragou seu chocolate. Retire do micro-ondas e mexa bem com uma colher para que ele termine de derreter. Agora podemos acrescentar a caixinha de creme de leite. Misture bem e leve à geladeira por meia hora. Com o bolo e a cobertura já gelados, chegou o momento de juntar os dois. Vamos então retirar o bolo da geladeira e desenformá-lo. Para isso, vou usar uma forma de papelão redonda tamanho 4, que é onde ele será servido. Agora vamos tirar o plástico de cima do bolo, levantar o plástico da lateral e colocar a assadeira sobre o bolo. A gente vira o bolo de cabeça para baixo e desenforma ele com bastante delicadeza, levantando a assadeira. Quando a gente tirar a assadeira, a gente vai tirar o plástico com bastante delicadeza também. Sem o plástico, vamos começar a colocar a cobertura. Em seguida, espalhe a cobertura com a ajuda de uma espátula ou uma colher, por cima e pelas laterais do bolo, até cobri-lo por completo. Se você achar que a cobertura ainda está muito líquida, deixe gelar mais um pouco para que ela fique mais firme. Com o bolo totalmente coberto, vamos levar para a geladeira por pelo menos 2 horas antes de servi-lo. Depois de gelado, está pronto o seu bolo.
Eu, particularmente, gosto de fazer esse bolo para servir no dia seguinte para que ele fique mais gelado. Se você gostou desse vídeo e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo como esse, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Obrigada por nos assistir, até o próximo vídeo e bom apetite!